Aleluia, aleluia. Boa noite, Betânia. Graça e paz da parte do Senhor, amém? Vamos ficar em pé, vamos adorar o Rei. Se tiver alguém do seu lado, um abraço, boa noite, meu irmão, graça e paz. Que Deus o abençoe nessa noite, derramando graça e bondade, renovo de força, esperança e toda sorte de bem e bênção sobre a tua vida, que Ele nos aqueça nesse frio, que a gente gosta tanto, né? Nossa gotinha vem do mesmo texto que eu ministrei domingo à noite. E a gotinha dessa noite é o primeiro tópico do sermão de domingo à noite. E eu vou explicar por quê. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, onde Paulo escreve à igreja de Corinto sobre os últimos tempos, como seria a volta de Jesus e tudo mais. Mas eu não falei sobre a volta de Jesus, eu não falei sobre escatologia, eu falei sobre a fragilidade da vida, a efemeridade da vida, que é revelada nesse texto que diz assim, ó, eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí ele vem com a cronologia. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então Jesus nesse texto educa a igreja sobre como será a sua vinda, não é? E como acontecerá, no abrir e fechar de olhos. Em outro texto ele diz, é como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente. É quando ele diz lá no capítulo 25 de Mateus, a gente vai estar trabalhando, vai estar casando, se dando a casamento, alguns vão estar no campo. A vinda de Jesus vai ser assim, no abrir e fechar de olhos. Senta um pouquinho. Por que eu resolvi fazer essa gotinha em cima do primeiro tópico do sermão do domingo passado? Mexeu comigo a morte dessa influencer que vocês acompanharam, de 24 anos. Eu tenho uma filha de 24 anos, a minha filha menor tem 24 anos, a mais nova. E não sei se todos acompanharam, o nome dela era Aline Araújo. Ela estava com um casamento marcado para sábado. O noivo, na sexta-feira, manda um zap para ela dizendo que não casaria mais. Planejaram a festa por 2 anos, gastaram 70 mil na festa. E na sexta-feira ele disse que não estava pronto para casar e deu a razão dele. Ela recebeu o zap, estava dirigindo, ela parou o carro, se jogou debaixo de outro, mas diz ela no texto dela que Papai do Céu a protegeu. Ela resolveu casar sozinha. Isso deu o que falar nas mídias, né? Tanto essas aqui como na mídia aberta. Alguns a criticaram violentamente, querendo aparecer, querendo usar a desgraça para se promover e tal. Ela responde dizendo que não entende porque tanta acusação, você não sabe o que eu estou passando. Acabou que ela fez a festa sozinha. Ela foi para o casamento, engraçado que os convidados foram. O celebrante estava lá, a menina entrando sozinha. Uma insanidade, rapaz. Sim. A música que cantavam na hora da entrada dela eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Quando o camarada tinha acabado de abandoná-la. E ela está entrando. Eu não sei o que se oficia na cerimônia daquela. Joga-se o buquê na hora da festa, tal. Eu vou casar comigo porque eu me amo. Na segunda-feira ela se joga do 9º andar do prédio ali no Recreio. Uma menina de 24 anos. Aí eu me coloco no lugar da mãe, do pai. Falei, meu Deus, como é que a nossa cabeça processa? Que Deus nos livre disso. Essa menina aí, ó. Esse era o noivo. E ela tinha um canal, era influenciadora social. Agora veja, ela tinha 120 mil seguidores. E o canal dela, se eu não me engano, o nome era CG Sincera. CG Sincera. Dá para notar o nível, né? CG. 24 aninhos. Bom, o homem não quis amá-la e ela se mata. Eu me lembrei do que eu preguei
no domingo passado, quando eu falei sobre o cuidado ao piscar os olhos, o texto quando diz, acontece na nossa vida num abrir e fechar de olhos, numa piscadinha muda tudo. Aí eu falei da irreversível, indiscutível fragilidade humana. É assim mesmo. No abrir e fechar de olhos, né? Aquilo que a gente planejou a vida inteira vai por água abaixo. No abrir e fechar de olhos. Falei domingo, curiosidade, né? Cultura inútil. A gente pisca 25 mil vezes por dia. A gente pisca 750 mil vezes por mês. A gente pisca 9 milhões de vezes por ano. Idiotíssimo, não presta para nada isso. Mas saber isso, quando a Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, numa piscada, tua vida pode mudar completamente. Esse número me diz que existem 25 mil possibilidades num dia da minha vida deformar. Existem 750 mil possibilidades no mês da minha vida mudar assim, ó. 9 milhões de possibilidades no ano da minha vida. Acaba assim, ó, da noite pro dia não, é de um abrir e fechar de olhos. A fragilidade da vida. Numa piscada, tudo que temos hoje, tudo que nós somos hoje, tudo que fazemos hoje, num abrir e fechar de olhos, puf! Caramba, o que aconteceu comigo? Piscou. Acontece assim ou não acontece muitas vezes? É assim mesmo. Aquilo que a gente planejou há décadas, aquilo pelo que nos sacrificamos tanto, aquilo sobre o que apoiamos a nossa existência, aquilo sobre o que a gente dedicou o nosso amor, num diagnósticozinho, muda tudo. É só aparecer um diagnóstico de câncer. Os sonhos vão por água abaixo. Quando o câncer aparece, a gente não sonha mais em ir para Nova York. A gente não sonha em trocar de carro. Quando o câncer aparece, a gente não sonha mais em fazer um cruzeiro para a Grécia. Quando o câncer aparece, a gente só quer curar o câncer. Aí falei da diferença dos sonhos que a gente tem aqui, sentado com saúde, e os sonhos que a gente tem quando a gente está lá no hospital, com câncer, com a bolsa colostômica. Qual é o teu sonho, irmão? Meu sonho é poder tirar essa bolsa e poder fazer o número 2 sentado no vaso, como qualquer um faz. Vou me sentir a pessoa mais feliz do mundo, pastor. Eu só queria tirar, não preciso de mais nada, eu só queria tirar isso daqui. Para quem vai passar por uma cirurgia coronariana amanhã cedo, que pode não sair da mesa cirúrgica, ele não tem mais sonho nenhum, só acabar a cirurgia e está acordado, não é nada. Por quê? Porque os sonhos mudam num diagnóstico, assim, a fragilidade da vida. Então não tem nenhum ser vivo que não concorde com isso, que não duvide disso. Agora, se a gente sabe disso, por que a gente continua colocando nisso? No que a gente tem, no que a gente faz, no que a gente possui, em outra pessoa, a nossa esperança, porque a gente constrói sobre isso, ou sobre esse, ou sobre aquele, ou sobre aquela, o alicerce da nossa felicidade. É porque a gente está fazendo opção por viver equivocadamente, a gente está fazendo opção pelo erro. Porque se a minha vida é assim, ó, eu não posso colocar no que eu tenho a razão da minha vida, porque amanhã eu posso não ter mais. Eu não posso colocar sobre o amor de uma pessoa, porque amanhã eu posso não ter mais o amor dessa pessoa. Então, colocar em qualquer coisa ou pessoa a razão da vida é se auto-sabotar. Essa menina é um exemplo. Ela colocou no noivo a razão da existência. Como a razão da existência falhou, não há mais razão para existir. Ela se joga aos 24 anos de idade. Cara, que desperdício terrível. Aí eu falei, se assim é verdade, qual deveria ser a força, irmão? Com a qual a gente deveria andar no mundo? Qual deveria ser a força? Qual deveria ser a minha postura no mundo? Qual força deveria me mover nesse tempo louco? Eu falei, a força do desapego. Desapego. Do que muita gente tem medo. Agora, o que é desapego? Desapego é ter sem se sentir dono.
O desapego é ter sem se permitir tornar-se propriedade. É como as coisas que eu tenho e eu possuo essa coisa, que essa coisa me possui daqui a pouco. Possuído por aquilo que possui. Então, desapego é ter e ficar claro quem é dono de quem. Eu não sou dono da minha carreira, eu não sou propriedade da minha carreira, eu não sou propriedade do meu ministério, eu não sou propriedade do meu amor, eu não sou propriedade do meu dinheiro. Tudo é meu. Eu sou dono disso, isso não é meu dono. Infelizmente, nós vivemos num tempo onde a pessoa é possuída pelo que possui. Porque se apega à carreira, se apega à pessoa, se torna dependente do que produz, se torna dependente do que faz, aí é mandado embora, pronto. Então, quando eu falo de força do desapego, eu falo de ter sem perder o poder de compartilhar. Ter sem se sentir dono. É meu, sim. Mas eu não sou tentado pela ideia equivocada de que eu sou de fato dono disso. Não sou. Teu carro está ali no estacionamento. É teu, está no teu nome. Quem te garante nesse exato momento que ele está lá agora? Ninguém, mas está lá, no nome de Jesus está lá. Agora, quando você sair, ele vai estar lá bonitinho, em nome de Jesus. Mas quem garante que ele está lá? Você está vendo? Não está. Ter sem se sentir dono. De modo que, se o meu carro não estiver lá, cara, eu sei que era meu. Mas eu nunca fui tentado pelo poder de achar que ninguém tinha poder de tirar isso de mim. Eu sei que é dono, eu sei que eu sou dono, está no meu nome. Eu conquistei com muito esforço, mas alguém com maior esforço tira de mim. Então é desapego. Citei a Andréia, teve alguém que ficou escandalizado no Facebook, mas o Facebook é o lugar dos... Falei, Andréia é minha esposa. Ora, a esposa é um script social, porque ela é minha esposa. Só que ela também é mãe, só que não minha. Mas é a mesma pessoa. Ela tem uma profissão, ela é esteticista. Mas aí para outras pessoas. A mesma Andréia é ministra de louvor, ministra desses meninos aqui. Mas é ministra deles, não minha. É a mesma Andréia que é deles, não é minha. A mesma que é minha não é deles, embora seja a mesma pessoa. Dá para entender isso? Então eu sou dono, é minha esposa. Mas eu não tenho ilusão de imaginar que essa pessoa é uma propriedade minha. Não é. Se amanhã ela diz assim, eu não quero mais saber de estar casado contigo, estou indo, o que eu posso fazer? Eu acho que era uma besteira que ela faria, porque não vai achar um cara igual a mim assim, mas nunca mais no mundo, né? Pois é. Mas, se ela falar que vai embora, eu faço o quê? Eu faço igual esses idiotas que estão matando as mulheres por aí, que estão espancando as mulheres. Por que estão fazendo isso? Porque eles fizeram da mulher a propriedade. Gente doente. Qual a força, irmãos, que a gente deveria caminhar no mundo? A força do desapego. É meu, mas eu não me sinto dono. Veja, que coisa interessante. No desapego, continua sendo meu, só que a relação muda. Não deixa de ser meu. Só que a forma como eu sou dono muda. Aí você vê, por exemplo, por que o casamento não aconteceu, a pessoa se suicida? Por que o divórcio aconteceu, a pessoa se desespera, se mata? Por que a pessoa perdeu o emprego, foi à falência, se desespera, se mata? Por que essas pessoas se matam, pastor? Por causa da forma como é dona. É dona com apego. Ora, tem gente cujo casamento acabou e não se mata. Tem gente que o carro foi roubado e não se mata. Tem gente que a empresa faliu e ele deu a volta por cima. Tem gente que viveu o mesmo dilema e não sucumbiu. Por quê? Por causa da forma como foi dona. Então, irmão, há pessoas que parece que não aprendem jamais que a gente tem tudo, mas nada é nosso. Nós estamos de passagem e tudo está de passagem em nós.
Tudo que nós temos hoje é graça de Deus. Mas como Deus é Ele é dono de todas as coisas, tudo que se move, nos movemos e existimos nele, tudo pertence a Ele. É Ele quem põe, Ele quem dispõe. O Senhor o dá, o Senhor retira. Então a gente passa pela vida com esse espírito de desapego, cheio de gratidão. Deus, muito obrigado, porque André é tua, mas tu me emprestaste. Tu me deste para ser esposa. Esses aqui, digam muito obrigado, porque André é tua, mas tu nos deste para ser ministra sobre nós. Obrigado, porque André é tua, mas sou Madeu para ser minha mãe. É graça, porque tudo pertence ao Senhor. Então, meus irmãos, louve ao Senhor por tudo que você tem, mas não coloque nada do que você tem a razão da sua vida. Porque tudo que nós temos nesse mundo é passageiro. Tudo. Então, ao invés de colocar a sua vida sobre aquilo que Deus te deu, coloca sobre o Deus que te deu aquilo. Porque se eu estou apegado em Deus e não no que Deus me deu, se Deus me tira o que Ele me deu, não tem problema nenhum. Vai sentir uma dor terrível, mas a minha mão está posta na mão de Deus e eu não caio. Ele me mantém de pé. E nós vivemos um tempo, principalmente nas relações humanas, que a gente não tem mais garantia de nada. O homem está perdendo a capacidade de se relacionar saudavelmente. A gente não sabe mais se relacionar. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente só se relaciona com quem pensa igual a gente. A gente só se reúne com quem pensa igual a gente. Se você pensa diferente da gente, não dá mais para a gente relacionar, porque a gente não consegue mais dialogar sem briga. Então nós estamos construindo uma sociedade onde a solidão é uma imposição. Nós não nascemos para fazer só, então nós vivemos contra a nossa natureza. Então a gente vai transformando a nossa vida numa vida invivível. Então não dá para fazer do outro a razão da nossa vida. Que a gente agradeça a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus pela casa que eu tenho, pelo carro que eu tenho, pelo cachorro que eu tenho, pela esposa que eu tenho, pela filha que eu tenho, pela igreja que a gente tem. Mas tudo com desapego, porque na igreja que eu estou hoje, amanhã posso não estar mais. A esposa que eu tenho amanhã, de repente, vai embora. Os filhos que eu tenho vão criar asa, vão casar e vão embora também. E o carro que você tem, nego te rouba. A saúde que você tem, daqui a pouco some também. E agora? O que sobra a gente? Ora, sobra tudo, porque Deus é tudo que a gente tem, de fato, de verdade. Então, irmãos, quando Deus for tudo que a gente tem, a gente vai descobrir que nada do que nos tira nos foi tirado de fato de verdade. E quando a gente provar para Deus que Ele é tudo que a gente tem e tudo que a gente precisa, então você fique tranquilo. Ele vai continuar dando tudo aquilo que a gente precisa para viver uma vida plena, porque a gente vai se relacionar com essa coisa que Ele dá, sem apego, sem idolatria, sem transferência. A gente vai se relacionar com aquilo, ou com aquele, ou com aquela, de forma saudável. E não vamos ver a nossa vida interrompida desse jeito, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe com esse desapego. Que o Senhor te dê a graça de ter todas as coisas, sem que nenhuma dessas coisas te tenha, no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele e vamos adorá-lo. Vamos ficar em pé. Aleluia. Obrigado, Deus. Por tudo que nós temos, te damos glória. Te agradecemos porque estamos de pé sobre nossos pés. Te agradecemos porque viemos andando com as nossas pernas. Te agradecemos porque ouvimos, porque vemos. Te agradecemos porque comemos hoje, porque bebemos hoje, porque nós fomos e voltamos do trabalho, porque nós trabalhamos o dia inteiro, terminamos esse dia na tua casa, na tua presença. Obrigado porque já sentimos a tua presença. Obrigado pela certeza de que quando sairmos daqui, tem alimento nos esperando de novo. Obrigado a Deus porque o frio nos faz gemer, mas nós temos edredom e teto. Muito obrigado a Deus pela saúde. Muito obrigado pela família. Muito obrigado pela nossa casa. Muito obrigado por nosso emprego. Muito obrigado pelas dores. Muito obrigado porque as dores nunca serão maiores do que aquela que a gente pode suportar. Muito obrigado porque Tu és o nosso Deus, a quem adore pau, a quem adore madeira, a quem adore obra das Suas mãos, a quem adore lua, a quem adore bicho. Nós adoramos ao Senhor dos Senhores e o Criador de todas as coisas. Obrigado porque Tu nos escolhestes a nós.
Fomos eleitos antes da fundação do mundo. Muito obrigado pela fé que tu plantaste no nosso coração. Abençoe-nos com sabedoria para administrar tudo isso para a glória do teu nome. E recebe o nosso louvor nessa noite, porque te ofertamos de todo o coração, no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Aplauda ele, vamos adorá-lo com alegria.